Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao PodVet, o podcast da Premier Pet sobre vivências e desafios dos médicos veterinários. Eu sou Silvia Correia, sou jornalista, sou médica veterinária e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre os desafios que nós, clínicos, enfrentamos na rotina de atendimento. No nosso episódio de hoje eu tenho um convidado para lá de especial, é o professor Dr. Arquivaldo Rett, o Valdo. Acho que alguém ainda te chama de Arquivaldo, Valdo? Por incrível que pareça, sim. Os tutores não, mas alguns veterinários me chamam de Arquivaldo. Tá vendo? Bom, aqui a gente vai chamar de Valdo. O Valdo, tenho certeza que todos vocês sabem, é especializado no atendimento de felinos. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre o tutor desses pacientes. Bom, quem tem gato sabe, eles são pra lá de exigentes, mas não são só eles, né, gente? Os tutores desses pacientes também são pra lá de exigentes. São questionadores, são detalhistas, clientes que exigem da gente aí um atendimento necessariamente diferenciado, uma escutativa constante. Então, esse é o tópico da nossa conversa de hoje. Valdo, muito obrigada por estar com a gente, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, Silvia. Agradeço você, a Premier Pet, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, a gente vai começar um pouquinho te apresentando, Valdo. Para quem não sabe, se é que alguém não sabe, dado que isso não é uma puxação de saco, todos nós, o Valdo foi meu professor na residência, e aí eu já entreguei, porque com essa quantidade de cabelo branco, professor de muitos de nós, mas vamos ao currículo mais formal. Ele é mestre e doutor em clínica veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, é professor na Universidade de São Paulo e é especialista em gatos. E quando eu digo especialista em gatos, eu não estou falando do cursinho de final de semana. Eu estou falando que ele é diplomado pelo Colégio Americano de Clínicos de Pequenos Animais. Acho que talvez esse possa ser o primeiro ponto da nossa conversa, Valdo, que é essa especialização necessária para quem quer atender um tutor e um paciente que juntos são tão exigentes. Como é que você vê isso? Como é que está o caminho para essa especialização? Silvia, assim, a gente ainda tem muita dificuldade em formar especialistas em gatos no Brasil. A gente não tem nenhuma entidade outorgando o título de especialista. A gente tem cursos que focam na clínica de gatos. Esses indivíduos que fazem esses cursos vão se tornar especializados na área. Então isso já é uma bagagem enorme. Não estou dizendo que esses cursos não têm validade. Claro que tem. Talvez o médico veterinário que faça esse curso, ele não vai poder se intitular um especialista em gato, seguindo as normas do conselho, tá? Mas ele é, sem dúvida nenhuma, um indivíduo especializado. E a gente precisa desses indivíduos, né, mesmo os especializados, porque nós estamos falando de uma espécie totalmente diferente do cão. Eu estou falando de uma espécie que é diferente do cão, mas o tutor também é muito diferente. E a gente tem que ter esse tipo de informação para que a gente consiga entregar um bom trabalho para esse tutor que é o nosso cliente. A gente está falando desses especializados das pós 24 meses, 18 Isso, meses, exatamente. né? E não, quando eu me referi não aos cursinhos de final de semana, aquele pingadinho online, né? O cara fez ali o curso oferecido pelo instituto tal, ou enfim, a empresa tal, aquele picadinho e sem uma linha de aprendizado. Eu vejo isso de forma muito recorrente em várias especialidades e não é diferente na medicina felina, né, Val? Não é diferente. Hoje há um interesse muito grande hoje da classe dos médicos veterinários em focar no gato. Não é só o interesse do médico veterinário, as empresas estão muito focadas, porque é um mercado em ascensão. Então, se você for comparar, quando eu me formei há 35 anos atrás, a gente tinha um curso por ano, às vezes no máximo 2 cursos por ano. Um curso focado em gatos, jamais. Ninguém imaginaria que o gato fosse despontar como um animal de estimação tão querido como ele é hoje, tão procurado como ele é hoje. Então hoje a gente tem muitos cursos e eu acho importante, como eu falei, que o clínico faça esses cursos. Embora ele não receba o título de especialista, sem dúvida nenhuma ele está
somando informações, conhecimento, para que ele consiga atender melhor esse paciente que vai chegar ao consultório dele. Até porque a velha máxima, o gato não é um cão pequeno, né? A gente está falando de diferenças anatômicas, fisiológicas e comportamentais. E aí eu queria falar um pouquinho do comportamento da espécie e do tutor. No que esse tutor difere tanto de um tutor de cão ou ali dos pequenos animais silvestres também, né? Que frequentam as nossas clínicas? Olha, a lembrança remota que eu tenho do tutor de cão, porque eu não atendo cão há pelo menos 30 anos. Você tem cachorro, Valdo? Eu tenho cachorro. Eu sou um amante de cachorro. Eu gosto de cachorro, eu gosto de gato. As pessoas acham que eu entrei na graduação para trabalhar com gatos, focado em gatos. E não foi. Eu entrei na graduação, eu sempre conto essa história. Eu entrei na graduação para trabalhar com aves. O meu sonho era trabalhar em granja. Nossa, poedeira? Poedeira, exatamente. Os meus pais tinham um sítio e eles criavam galinha poedeira. E eu tinha chocadeira elétrica no apartamento, isso quando criança, 15, 16 anos, e o meu foco era fazer medicina veterinária e trabalhar em granja. E como é que isso mudou? Quem te cooptou para o universo Silvia, felino? foi muito frustrante na graduação, porque desde o primeiro ano eu buscava estágio em granja. E naquela época, em 1984, né, que eu entrei na faculdade em 1983, eu comecei a procurar estágio em 1984, na USP tinha 80 alunos, né, que entravam, 60 eram descendentes de orientais. Né? E aí ia eu e mais 10 japonesinhas na granja Ito pedir estágio. Quem é que conseguia os estágios? Isso, tá certo, o As Valdo. descendentes de orientais e o Valdo ficava de fora. Isso foi me gerando uma frustração, né, e uma preocupação de que talvez eu não conseguisse chegar lá. Aí quando chegou no terceiro ano, eu fui procurar a professora Mitica, né? Eu falei, uma professora descendente de oriental, de repente ela tem alguma granja para me indicar. Bati na porta dela e perguntei, professora, a senhora conhece algum proprietário de granja que possa me indicar? Ela olhou para mim e falou assim, Valdo, com esses olhos você não vai conseguir estágio nenhum em granja. Não era só uma impressão sua. Não era uma impressão, aquilo se confirmou. E aí ela me sugeriu, nesse dia, trabalhar com gatos. E ela virou para mim, isso foi em 1985. Ela virou para mim e falou assim, olha, o gato vai ser o pet do futuro, em 1985. E eu comprei a ideia. Como eu falei, eu não entrei sendo um amante de gatos. Gosto de qualquer animal, cão, gato. E o gato despencou no meu colo, né, como uma casualidade, né? Aquela história, você estava no momento certo, no local certo, né? E aí a professora Mitica que abriu as portas para mim. Na graduação, ela me ofereceu vários estágios para trabalhar com gatos. Depois que eu me formei, eu fiquei com ela durante 6 meses atendendo todos os gatos do hospital. E aí foi criando-se um vínculo, né? Essa coisa, o Valdo gosta de gatos. E aí todos os gatos do hospital chegavam até mim e aí foi. Daí não teve mais volta. Nossa, né? Então depois que as poedeiras te empurraram para os felinos, né? E a comunidade oriental preferiu que você atendesse felinos. Valdo, você foi então para trabalhar com produção. Com produção. E foi trabalhar com a espécie de pets, talvez que nossa, seja mais sensível a tantas coisas, né? Uma guinada. Então, como é que foi essa adaptação? Como é que você foi percebendo esse tutor? O que você nota de muito diferente, né? Voltando aos primórdios do último cão que você atendeu. Exatamente. É brincadeira isso, duvido que você não tenha atendido um cachorrinho nos últimos anos. Nem a minha cachorra, Silvia, eu atendo Por acaso, mais. assim, passando na rua. Eu não sou clínico nem da minha cachorra. Eu não ouso dar nenhuma opinião de problemas com a minha cachorra, porque a Carol, minha esposa, me mata. Né? Ela fala, não é a sua área, né? A sua área nem com o meu gato, às vezes, eu consigo. O gato que eu tenho em casa, eu consigo dar muito pitaco. Aí é santo de casa, né? Não faz milagre, não adianta. Mas eu gosto de cachorro. E, assim, a lembrança que eu tenho lá naquela época, 30 anos atrás, quando eu ainda atendia, eu saí da faculdade, eu atendia cão. Já com esse viés, atendendo mais gatos do que cães, mas eu ainda atendia cães. O tutor do gato, ele é, sim, diferenciado. Ele é um tutor mais meticuloso, ele presta muita atenção em tudo. Ele te traz muita informação.
você percebe que, pelo menos eu percebia, que o tutor do cão era um tutor mais relaxado, né? Não tinha aquela coisa, aquela paixão intensa como o tutor de gato tem, né? O tutor de gato é muito intenso em tudo, né? Então eu notava essa diferença. Eu acho que com o passar dos anos isso se intensificou, né? Hoje as pessoas são muito, né? Os tutores de gato são muito intensos em tudo. Valdo, e sabendo que o cara que está ali sentado no teu consultório tem essas características, pelo menos em média, né? Claro que deve existir o tutor de gato, o proprietário de gato menos questionador e menos atento, assim como deve existir o de cão extremamente meticuloso, né? Estamos falando da média das pessoas. Como é que você se comporta? Então, você começa a sua consulta deixando ele falar o quanto ele quiser, que essa é uma questão nos consultórios, né? A gente tem que fazer as perguntas abertas, ter a escutativa, mas às vezes a gente não tem tempo para tudo isso. Como é que você encaminha essa conversa? Eu estou falando de uma primeira consulta, né? Não daquele que já é teu cliente há 16 anos, o gato envelheceu com você. Essa primeira consulta é uma consulta de conhecimento. Você vai conhecer o seu paciente, mas você vai conhecer o tutor também. Não adianta a gente focar só no paciente. O gato não vem sozinho no consultório. Eu tenho que entender que aquele tutor que está ali, que eu estou conversando, que vai fazer todo o tratamento, né, que vai seguir ou não as suas recomendações. Então eu tenho que conhecer muito bem, né, qual é o perfil desse tutor. Então essa conversa inicial ela é muito importante, principalmente para esse tutor que a gente não conhece, é a primeira vez que você está o atendendo. Então é muito importante você deixar a pessoa se expressar, né? E sempre, o que eu falo sempre para os meus alunos na faculdade, demonstrem empatia, né? A gente tem que, às vezes eu vejo veterinário falando, o proprietário, o tutor, ele disse que ele não tem como dar o remédio para o gato porque ele vai viajar, mas isso não é um problema meu. Não, é um problema nosso. É um problema nosso. É um problema nosso, porque aquele gato que está ali é o meu paciente. E se o proprietário, o tutor, tem um problema, né, para ser resolvido, mesmo que seja de logística, eu tenho que tentar ajudá-lo a resolver isso, né? Então, não é porque ele vai viajar que eu vou simplesmente... Não, isso é um problema que o senhor resolve em casa. Então, essa empatia é muito importante. Aquele paciente melhore. Exatamente. Então, essa empatia é muito importante. Isso faz com que o tutor confie em você, que ele pode contar com você sempre que ele precisar, né? Então, é muito importante. E hoje a gente vê as pessoas, eles faltam um pouco disso, né? Da empatia. E como é que se organiza o seu tempo, Valdo? Porque essa é uma questão, me parece, recorrente, né? Eu atendo cão e gato, enfim. Mas eu percebo que, também estou falando da média, sem nenhum estereótipo, mas que na média, os tutores, proprietários responsáveis, também usem o termo que preferirem, exatamente, né? Exigem um pouco mais de tempo. Talvez porque são mais questionadores, mais atentos, têm um vínculo maior, enfim, por todas as variações que a gente está contemplando aqui. Como é que você se organiza? Então, eu tento ceder o máximo possível do meu tempo no momento da consulta. E eu deixo sempre o tutor com a liberdade de entrar em contato caso ele fique com alguma dúvida. Às vezes, o indivíduo está tão ansioso, né? Ele demorou para conseguir agendar aquele horário, ele tem múltiplas perguntas e vai sempre escapar alguma. E aí eu passo o meu contato, que é o meu e-mail. Eu passo o meu e-mail pessoal. Eu criei essa forma de comunicação com o cliente que funciona para mim. Não pode ser que não funcione para um outro colega, mas para mim funciona muito melhor do que pegar o telefone e ligar para o indivíduo. Então, a comunicação via e-mail para mim funciona muito bem. E o tutor, ele se sente confortável com isso. Então, ele me manda mensagem, eu respondo, tiro as dúvidas dele e eu respondo todas as minhas mensagens. Eu costumo responder no mesmo dia, tá? Se o cliente, é claro, mandou às 3 horas da manhã, eu não vou responder às 3 horas da manhã, eu vou responder no outro dia de manhã. Você reserva um tempinho? Sim, sempre tenho um tempo para responder as minhas mensagens. Então, como eu falei, isso gera uma confiança, né? Que o tutor percebe que quando ele precisa de você está ali, né? Então isso é muito importante. Valdo, você tocou num ponto que talvez
talvez se adotado por muita gente, possa segurar alguns profissionais na prática clínica. Porque a exaustão, diante da demanda que é constante desses tutores, não raro é a justificativa para alguns colegas dizerem eu não aguento mais atender. Né? Burnout. Exato. Só que o WhatsApp, ele está aqui, eu estou online, você está online e não está me respondendo, ele cria um círculo vicioso. Esse formato do e-mail, a minha pergunta então objetivamente para você se vem no e-mail um relato de que, nossa, esse gato está passando muito mal, você pega o telefone e manda ele vir. Sim. E se está passando muito mal, possivelmente ele vai vir antes de mandar o e-mail, dado que não tem a possibilidade de te acionar pelo quase pesadelo WhatsApp. Você cogitou dar o WhatsApp? Como é que foi isso? Alguns tutores têm o meu WhatsApp, mas eu posso te garantir que é a minoria. A minha comunicação principal com o tutor é via e-mail. E quando eles pedem? Doutor Valdo, eu posso ter o seu WhatsApp? Eu cedo, mas eu sempre digo para eles, eu prefiro que o senhor entre em contato comigo pelo e-mail. Eu funciono muito melhor pelo e-mail. E quando ele percebe que ele me manda uma mensagem e tem uma resposta, ele não vai insistir querer o WhatsApp, porque ele sabe que ele vai ter a resposta. E você filtra, né, Silvio? O cara te manda uma mensagem de 3 páginas e você pode responder em uma linha. Né? Imagina essa conversa sendo via telefone. Ele expressando tudo isso. Você não vai fazer outra coisa a não ser ficar no telefone o tempo inteiro. Né? Então eu encontrei, como eu falei, o e-mail como a forma de comunicação com o tutor para não deixá-lo desamparado nesse sentido, né? E que também me dá um pouco de trégua. Né? Eu não tenho aquela obrigação, o cara não vai saber se eu li, não li. Não sei nem se existe essa forma dele saber. Eu sei que o WhatsApp tem, mas e-mail eu não sei. Eu também prefiro não saber. Lá, quando a gente nasceu, porque não é exatamente, décadas, não é a minha área informática. Nem e-mail tinha, né? Pois eu me lembro, Valdo, do meu primeiro e-mail, quando eu recebi um e-mail na Folha de São Paulo, eu trabalhava e eu mandava pro meu colega do lado. Chegou? Nossa, o meu chegou. Chegava a mensagem, não precisava do fax. Mas olha que sensacional. Você sabe que isso é uma das coisas que sem dúvida nenhuma, estão relacionadas a essa necessidade do tutor de gato em ter acesso a informações. Há 35 anos atrás não tinha internet. Como é que o cara tinha informação em relação o gato dele tem diabetes mellitus? Onde é que ele vai ler sobre diabetes mellitus? Ele teria que ir na biblioteca da faculdade, pegar algum artigo científico. Hoje o cara está sentado na tua frente, ele está abrindo o Google e pegando informações. Você acabou de falar para ele, seu gato tem diabetes. Aí ele já nem olha mais para você. Ele está ali no Google, tirando informações e começa a te questionar. E isso exige da gente, Silvia, tá sempre muito bem informado, porque o cara vai te questionar. Como é que você lida com o Dr. Google, né? Porque ele hoje atendemos em 3, né? Não tenho dúvida. Estamos em 3, né? A gente, em 4. A gente, o Dr. Google, o paciente e o tutor. Sempre 4 pessoas na sala, né? 4 entidadezinhas ali. Sabe qual é a melhor forma da gente lidar com o Dr. Google? É você estar atualizado. É você estar sempre estudando e estar atualizado. Não ter medo, né? Exatamente. Porque a partir do momento que você tem medo, que você não se atualiza, porque, puxa vida, eu tô desatualizado, será que o que ele tá vendo ali é verdade? Então, a hora que você está atualizado, você não tem medo de enfrentar aquele questionamento do tutor, porque você vai saber responder, né? Você vai saber se aquilo que ele tá lendo é uma bobagem ou não. Né? Então, essa talvez seja a melhor forma. Né, Valdo, para dizer, não sei. Olha, com certeza. Isso eu não sei. Vamos precisar investigar melhor. Não, mas eu tô vendo. Nunca ouvi falar sobre isso. É um artigo super recente. Posso não ter lido. Se o senhor quiser me encaminhar, fique à vontade, né? Eu costumo brincar um pouco na graduação, que é quando o cara chega com o calhamaço ou com o celular, você já agradece. Fala, nossa, se todos já fez o levantamento. Não, se todos os tutores tivessem essa vontade de entender o que está acontecendo com o paciente, como o senhor ou a senhora tem, minha vida seria mais fácil. Porque um bocado de respostas o senhor já tem, né? Nem depende de mim. Além de tudo isso, que a gente já contemplou um pouquinho da atenção, o que mais que você acha que muda na rotina do clínico que quer se dedicar à medicina felina? O que mais que ele tem que prestar atenção?
Assim, como eu falei, talvez o mais importante é você demonstrar empatia, o envolvimento com o caso, demonstrar que você está preocupado em resolver aquele problema. E que vocês têm o mesmo objetivo. Isso parece lógico, mas eu faço questão de sempre reforçar isso para o tutor. Olha, não se esqueça que nós aqui temos o mesmo objetivo. O senhor quer o bem-estar do seu gato e eu também. Estamos trabalhando no mesmo time. Ele tem que sentir essa segurança. E outra coisa que eu também acho sempre importante, quando você está diante de um paciente em que você sabe qual é o diagnóstico, você sabe como conduzir, reforçar isso para o tutor do gato. Ele precisa dessa informação. Eu sei o que seu gato tem, eu sei como tratar. O que eu não posso determinar é como o seu gato vai responder ao tratamento, porque os indivíduos são diferentes. Eu posso ter 2 pacientes aqui com a mesma doença, eu começar o mesmo tratamento e eles seguirem caminhos distintos. Então, o tutor tendo essa segurança de que você sabe o que você está fazendo, ele se sente confortável, né? E ele relaxa. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Verbalizar Verbalizar, exatamente. Verbalizar. Né? Você demonstrar para o tutor que você sabe o que está fazendo. Isso me parece muito importante quando, eventualmente, a terapêutica proposta não dá certo, o paciente não responde e, invariavelmente, o tutor vai questionar se aquele tratamento era o correto. Sim. Então, essa resposta foi dada lá atrás e você pode se socorrer de novo. O senhor se lembra que a gente conversou? Que tem respostas diferentes. Você vê muita falha, Valdo, ainda nessa condução verbal da consulta, né? Então, eu sei fazer, eu sei diagnosticar, eu vou fazendo, mas eu não sou percebido assim pelo tutor. Direto. Ainda estamos Isso aí. É muito, muito comum. Tanto que é uma coisa que eu reforço em aula prática, na graduação. Para aquele indivíduo, eu não sei se ele vai ser clínico ou não. Naquele momento, muitos deles nem eles sabem se eles vão ser clínicos ou não, mas é uma coisa que eu reforço, né? E eu demonstro para eles na aula prática. Eu sempre explico para o tutor exatamente quais são as suspeitas, quais são os exames que nós vamos precisar fazer para tentar definir o diagnóstico. Eu sempre digo, o tutor tem que saber por que ele vai gastar aquele dinheiro fazendo aqueles exames. Ele tem que entender, né, o porquê de cada um dos exames que nós vamos pedir. Então eu tenho que explicar. Não parta do pressuposto que ele sabe. Quem tem que saber isso é você. Então o leigo, o tutor, não sabe. Por que você vai pedir um hemograma? O que é um hemograma? Por que você vai pedir uma prova de função renal? O que é isso, doutor? O que significa cada um desses elementos? Então, a partir do momento que você explica tudo isso, para ele fica muito mais claro. A probabilidade dele aceitar fazer os exames é muito maior. Porque a decisão aí é nossa, né? Não é sua, do doutor Valdo. É também minha, da tutora, do fulano, né? E tem mais. Às vezes a tua agenda tá lotada, o cara tá lá embaixo esperando, atrasou a consulta, tem 2 horas de atraso. A hora que o cara sobe, você trata o cara com atenção, explica cada detalhe, o que ele assume disso? Vale a pena esperar. Porque a consulta foi muito esclarecedora, eu consegui entender o que está acontecendo, então vale a pena esperar. Ninguém vai reclamar. Agora, o cara entra na sala, você mal olha para a cara dele, pede para fazer exames sem que ele entenda o que está acontecendo. Então, a reclamação é inevitável. Né? Isso a gente vê muito, Silvia, muito. É que muita gente não tem as habilidades aí universais, mas muita gente também, né, Valdo? E aí, infelizmente, a gente precisa admitir isso. Não explica não só porque não sabe se expressar, mas porque não sabe explicar. E aí a gente volta ao que você ponderou há pouco, que é, para não ter medo do Dr. Google, é preciso se manter atualizado. Com certeza. Então, essa dinâmica, né? Mas por que o Valdo fideliza os clientes dele e eu que quero exercer a medicina felina não consigo fazer isso tão bem? Talvez olhar sobre o aspecto... Não colocar tudo na conta do... Não sei quantos anos você tem de profissão, Valdo? 35. Mas não está tudo na conta dos 35. Porque há profissionais com 35 sem fidelização também. Com certeza. Né? O que difere essas pessoas? Como eu te falei, eu acho que principalmente
Porque tem pessoas que têm o dom, né, da conversa, de se expressar verbalmente, e outras pessoas são mais tímidas, né? Mas eu acho que mesmo o indivíduo mais tímido, ele precisa de um esclarecimento de como se portar diante de uma situação como essa. Os meus alunos na graduação na USP, eu tento mostrar isso. E eles percebem a importância. Eles percebem por quê? Porque toda vez que termina, e consulta de aula prática, Silvia, o cara fica na sala 3 horas. Sim. Né? Hora que termina, você acha que o cara vai reclamar, puxa vida, vim pra cá, fiquei 3 horas. Não aguento mais nada ele disso, só, né? É só elogios. Ele fala, nossa, que consulta maravilhosa, entendi tudo. Hora que eu termino, outra coisa que eu sempre acho importante, que eu reforço pro aluno, terminou a consulta, você vira pro tutor e pergunta, o senhor entendeu? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer que não ficou claro para o senhor? Às vezes ele tem dúvidas, mas ele não recebeu a deixa para fazer a pergunta. Ele está lá inibido. E a hora que você fala isso, ele se abre, ele vai e faz a pergunta que ele tem. Então, o tutor fica satisfeito, né? Mesmo que a consulta tenha demorado 3 horas, ele vai sair dali satisfeito. Tá? Então, isso a gente tenta ensinar na graduação. Mas esses são os meus alunos na USP, né? Eu não sei o que acontece nas outras 60 faculdades que a gente tem aí. Estamos indo a 300, não sei. 60 acho que no estado de São Paulo. 60 ali no Butantã, né? Daqui a pouco. Ô, Valdo, você acha que isso esse nível de exigência, ele é crescente, mas tenho que dar o braço a torcer, que eu também percebo uma escalada de vínculo, enfim. Você percebe isso entre os tutores de felinos e se percebe a que se atribui isso? Eu acho que hoje as pessoas são mais exigentes. Isso é uma conversa que a gente tem todos os dias no consultório, porque a gente atende pessoas cada vez mais exigentes. Eu acho que o maior problema disso tudo é a exposição do veterinário nas redes sociais. Então, o cara tem muito medo de que o cliente insatisfeito vai expô-lo nas redes sociais. Coisa que não existia. Redes sociais não existiam há 30 anos atrás. Como eu te falei, o indivíduo podia não ter gostado da sua consulta, mas ficava ali entre ele e os amigos ao redor dele. Hoje, o não gostar da sua consulta pode se refletir aí para 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas e vai em progressão geométrica. Na sua rotina. Exatamente. Né? Então, o cara se sente muito pressionado. O tutor, por outro lado, se sente muito à vontade em te cobrar, em te questionar, porque indiretamente ele está te dizendo, se você não me tratar bem, eu vou falar mal de você nas redes sociais, né? Então fica aquela pressão, né? Eu vou de promotor a detrator no estalar de dedos, exatamente, né? Então fica aquela pressão. Hoje todo mundo avalia o teu atendimento no Google, né? Tem a tua clínica lá, o cara sai da consulta, ele já está te avaliando no Google. Quando foi assim, Silvia? Nunca foi assim, a coisa é assim hoje. Mas fazendo uma reflexão mais ampla, não estamos todos nós mais exigentes com todo tipo de prestação de serviço, e o que a gente faz, afinal, é uma prestação de serviço? Então, é uma bola de neve, né? Se você é cobrado, você também passa a cobrar mais, né? Então, eu acho que isso é uma consequência, né? Uma bola de neve. Você tem que seguir o caminho, né? Não tem como você ficar para trás. Uhum. Mas algumas pessoas são, sem dúvida nenhuma, muito mais exigentes do que outras. Chega ao ponto em que esse tutor extremamente exigente atrapalha a consulta? Atrapalha muito, né? Eu tenho algumas regras que eu sigo na minha clínica e eu tento fazer com que os tutores encarem isso como uma normalidade. Vou te dar um exemplo. A consulta, a avaliação física do paciente eu faço com o tutor dentro do consultório, né? Vou conversando com ele, o gato está hidratado, isso é muito bom, a coloração da mucosa está muito boa, palpando a barriguinha dele não sinto nada, então eu vou conversando com o tutor no momento do exame físico. Mas, por exemplo, a hora que eu vou fazer uma coleta de sangue, coleta de urina, qualquer coleta de material biológico, eu não faço na frente do tutor.
E quando ele diz, não, mas ninguém tira a Mimi daqui? Eu, normalmente, o que eu tento explicar para ele que a importância da gente fazer isso à distância. Por quê? O gato fica mais relaxado, estou no ambiente adequado, eu faço isso, eu tenho uma sala para coleta com uma iluminação mais adequada, vai ser muito mais rápido, né? O tutor aceita, Silvia, em 99,9% das vezes. O tutor que não aceita, eu digo, olha, então tudo bem, o senhor não tem a obrigação de aceitar a forma com que nós vamos fazer a coleta aqui. Eu vou dar a solicitação para o senhor faça a coleta onde o senhor achar mais conveniente. Você abre mão da coleta? Eu abro mão da coleta, né? Eu não abro mão de fazer o que eu acho que é o melhor para o gato. Porque tem tutor que você está fazendo uma coleta de sangue, isso deixa o veterinário muito inseguro, não? O tutor ali olhando, ele fica ali olhando para você, você está fazendo a coleta de sangue, você introduz a agulha na veia do gato, o tutor começa a gemer. Ai, nossa, deve estar doendo, para doutor, tira. Isso só atrapalha a coleta. Se não puxar a sua mão. Exatamente, isso só atrapalha a coleta, né? Qual introdução de uma agulha numa veia não vai gerar um desconforto? A gente gera. Você imagina, né? Você está lá fazendo a coleta, a hora que a enfermeira introduz a agulha na tua veia, você puxa o seu braço. O que vai acontecer? Então a gente tenta explicar isso para o tutor. Ele é irracional, o gato é racional. Quem é racional é o tutor, né? Então a maioria entende. Aqui é assim. Você já teve algum problema, Valdo, quando você afastou o paciente do tutor e, sei lá, vamos pegar um gato numa situação ali já bem ruinzinho, você afastou e nesse afastar ele voltou dispineico. E aí aquela coisa de, mas o que vocês fizeram com o meu gato? Não, isso já aconteceu. Já aconteceu, felizmente, poucas vezes. Mas aí eu volto àquela conversa, né, que eu tenho sempre com o tutor. Temos o mesmo objetivo. Não ache o senhor que o meu objetivo aqui é causar estresse, dano físico ao seu gato. Tudo que a gente está fazendo é para o bem-estar do seu gato. Ele tem um problema. Se ele não tivesse um problema, ele não estaria hoje aqui. Porque o tutor vem sempre com aquela conversa. Nossa, ele estava tão bem antes de você fazer essa punção da veia, ele estava tão bem antes de você fazer esse procedimento. Não estava tão bem. Porque se ele estivesse bem, ele estaria em casa, né? Então ele esquece que existe uma doença por trás disso, né? E que às vezes uma situação de estresse pode desencadear uma complicação. E aí então, você chama para você essa conversa, né? Sim. Porque imagino tem outros veterinários ali te assistindo, aí a gente tem que evocar de alguma maneira a senioridade da equipe ali para falar, meu senhor, preciso lhe explicar o que está acontecendo. Entendo, mas não é fácil. Não é fácil, porque algumas vezes você vai convencer. Silvia, certamente eu não agrado 100% dos meus clientes. Tem cliente que vai sair dali e nunca mais vai botar o pé na clínica, né? Por algum motivo, né? Que pode ser um motivo verdadeiro, realmente, pisei na bola, errei, eu sou humano como qualquer um. Só não erra, né? Quem não faz. Exatamente. Ou às vezes por algo que não é algo que você tenha feito exatamente errado, né? A falta de compreensão da situação. Isso acontece, as pessoas são diferentes, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. O que eu não posso deixar acontecer é que situações como essa, né, desgastantes do ponto de vista emocional, que isso interfira na minha rotina, né? Eu tenho que encarar isso como algo que vai eventualmente acontecer, né? E não deixar que isso interfira. Não quero mais ser clínico, olha que horrível que é, olha como esse cliente me trata. Esse cliente te trata mal, mas outros tantos te tratam muito bem. Então bota na balança, você vai ter muito mais clientes que te elogiam do que clientes que te detestam. Eu acho que também lembrar, né, Valdo, que o outro nos entrega de sobre o outro, muito pouco sobre a gente, né? Cada um dá o que tem para dar. Exatamente. Então tem pessoas que você pode ser super dócil, empático e ela vai te tratar mal, porque isso não diz respeito a você. Então tentar separar isso um pouco, mantém uma sanidade diária mínima que a gente precisa para estar na clínica. E é aquilo que eu falei, a gente não tem esse preparo, né, na graduação, como lidar com o tutor,
né? Nós vamos lidar, não é só com o gato. O lidar com o gato é o menor dos nossos problemas. Então, aquele gato feral, que você não consegue botar a mão, que tem muito clínico que fala, não gosto de atender gato porque gato é bravo. Veja bem, esse é o menor dos nossos problemas. Hoje a gente tem 1 milhão de formas para conseguir abordar esse paciente de uma maneira amigável, né? O problema é esse indivíduo que traz o gato, né? Que se o cara é de mal com a vida, que já chega no teu consultório com uma nuvem negra na cabeça, não é você que vai dissipar essa nuvem negra da cabeça dele, né? O problema não é você, né? O problema é o indivíduo. Só que, como eu falei, nós não temos um preparo para lidar com esse tipo de tutor. E é isso que frustra muitos veterinários, né? Isso que faz com que o veterinário fale, não, eu não quero atender gato, não gosto de gato. Não é que o cara não gosta de gato. Não é possível que o cara se formou em medicina veterinária e não goste de algum animal. Ele gosta. Ele não gosta o quê? Do que vem junto com o gato, que é esse perfil de tutor. Mas não são todos assim. A gente tem que dizer que a maioria dos tutores de gatos são pessoas muito agradáveis. Eu tenho muitos tutores hoje que são meus amigos pessoais, né? São pessoas muito agradáveis. Agora vai ter sempre a pedra no sapato. Sempre tem, né? O que incomoda não é a montanha, é a pedra no sapato, não é isso? Valdo, você deu o exemplo do tutor que atrapalha a coleta, eventualmente, né? Ou essa dinâmica da coleta. Em que outras situações esse comportamento mais questionador, mais atento, também atrapalha? Na condução do diagnóstico e até do tratamento. Então, resistência? Isso eu não quero fazer, doutor. Não, isso eu não vou dar, doutor. Isso vai fazer muito mal para o gato. Né? Porque eu li em algum lugar ou porque a minha tia tomou esse tipo de medicação. Então, às vezes, a pessoa já vem com ideias pré-concebidas de aversão a determinados tipos de medicamentos que eu não quero usar. Né? Eu te dou um exemplo clássico, né? Não existiria medicina felina, clínica felina sem a cortisona. Cortisona é o fármaco mais prescrito hoje, né? O gato é um ser inflamado por natureza e o melhor anti-inflamatório para ele é a cortisona, né? O gato, a gente brinca, é deficiente em cortisona. Só que tem proprietários que são 200% contra o uso do esteroide. E aí? Aí você tem que travar uma batalha, porque você sabe que essa medicação é essencial para aquele paciente. Como é que você vai tentar convencer? E tem por trás, né, porque o cara já é refratário ao uso da medicação. Qualquer problema que acontecer com esse gato, se ele tiver uma unha encravada, é culpa por causa da cortisona. Né? Essa cortisona eu falei para o senhor que eu não queria usar, olha o que causou. Então, como eu falei, você tem que ter muita paciência, você tem que ter muito jogo de cintura para tentar mostrar. Né? Ó, não é por conta disso, né? É por conta disso. E é essa paciência que às vezes falta no colega, né? E que irrita o colega por conta. Mas, Silvia, eu tenho, como eu falei, há mais de 30 anos eu não atendo tutores de cães, eu não atendo cães. Eu tenho certeza que tem esse tipo de tutor também que leva um cão no Sem teu dúvida, consultório. Talvez a gente esteja falando só de um perfil médio mais frequente, né? Da escolha pelo gato, quando um perfil médio mais atento, mais questionador é mais frequente. Mas existe, muitos, né, tutores de cães que apresentam exatamente essas nuances de comportamento. Valdo, há pouco você falou, eu sei que é a cortisona, mas como eu vou convencer do uso da cortisona? Você percebe os estudantes mais atentos a essa segunda pergunta? Porque o CID-BD-TID, você fala, e a dose, quando você diz a dose, todo mundo pega o caderninho. Para anotar. É impressionante, é na palestra, é na pós. Tá bom, já te dei a dose e o fármaco. Eles estão atentos? A segunda pergunta é, tá bom, e como é que eu convenço agora o tutor a usar? Você nota uma predisposição do médico veterinário em formação, entender que isso também é importante? Eu percebo que eles são muito deficientes nisso, porque essa é a questão do diálogo, né? O diálogo tem aquilo que eu te expliquei. Eu vou fazer o exame, o tutor tem que entender por que eu estou fazendo esse exame. Eu vou prescrever a medicação A, B ou C, o que é cada uma delas. Eu explico o que é. Olha, isso daqui é um antibiótico, isso é um anti-inflamatório. O antibiótico é por causa disso, o anti-inflamatório é por causa daquilo. Então, como eu falei, a hora que você explica, ele começa a entender. Não significa que não haverá questionamentos. É claro que vão surgir dúvidas e questionamentos.
Mas isso falta no recém-formado, não só no recém-formado. Você vai ver o cara que está formado lá há 20 anos e ele peca nessa falta de diálogo. A minha rotina na clínica é muito grande. Eu não tenho tempo de explicar. Mais interessado nisso ou nem não chegamos nem nesse ponto de cutucar o interesse do cara? Eu acho que a gente tem... Eu faço a minha parte como professor, né? E como eu trabalho na área medicina felina há mais de 30 anos, você acaba sendo um formador de opinião. Então, nas aulas que você dá, são coisas que eu sempre tento deixar claro. Mas, às vezes, o veterinário não consegue captar a importância disso. Ele acha mais importante aquilo que você falou, anotar a dose. Então, a hora que você está falando, olha, explica isso, faça assim, faça assado, ele não acha isso importante. Como eu falo, é importante ele saber qual é o nome do remédio para tratar aquilo e qual é a dose. Né? Coisa que eu mais recebo hoje, eu recebo não só mensagens de tutores, né, perguntando, dúvidas sobre o paciente, mas eu recebo muitas mensagens de colegas veterinários. Silvia, por incrível que pareça, a maior parte das mensagens seriam respondidas facilmente se o cara consultasse ali. Um bom bulário. Exatamente. Então ele quer saber dose, o que usar aqui, o que usar ali. Hoje com a internet, ninguém precisa ir até uma biblioteca. Eu, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou lá no PubMed, Medline, vou fazer uma pesquisa, vou ver como eu trato isso, qual é a medicação mais atual para tratar aquilo. E aquilo que não é da minha alçada, não é uma área que eu estude com frequência, eu vou encaminhar para um colega que faz. Né? Então, eu encaminho os meus pacientes para aqueles colegas que trabalham melhor do que eu naquela área. Tá? Então, eu acho que isso é preguiça mental, né? Do cara pensar, do cara procurar uma fonte fidedigna para que ele receba aquela informação. É mais fácil mandar mensagem lá para o Valdo. E até na hora de procurar, né? Vai no PubMed ou vai no blog do Gatão? Mas eles vão onde tiver português. Eu vejo isso dos meus alunos na graduação. Professor, eu estou fazendo um levantamento sobre a doença XYZ. Não tem trabalho nenhum, professor. Eu falei, como assim? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna de outra faculdade que ela estava fazendo um levantamento sobre PIF, que não tinha nada de atual sobre a PIF. Eu falei, como? Meu Deus, logo não sobre a PIF, tem nada né? de atual. Passamos por uma pequena revolução. Nós temos hoje um tratamento que cura 80% dos gatos. Como não tem nada de atual? Por quê? Porque eles vão procurar, né, informações em português, no blog de não sei quem, né, no YouTube de não sei quem. Então eles não vão na fonte certa. Sim. Né? Tudo bem o leigo não ir na fonte certa, ele consultar o blog da Joaninha, mas o aluno de graduação ele tem que saber. Então isso é uma falha nossa? Talvez. Indexar o PubMed, receber no e-mail que interessa a ele, né, para você não ficar procurando toda hora. Poxa, eu tenho especial interesse por essa doença. O que for publicado lá, vem um link no seu e-mail. É maravilhoso, né? Resolve boa parte da perda de tempo, né? Se entender como perda, da busca. Valdo, falamos dessa preguiça. Então, tirando um pouco o foco do tutor e olhando para o médico veterinário, você enxerga um perfil com mais chance de sucesso para ser um médico veterinário de gato? Olha, sem dúvida nenhuma, hoje eu vejo muito mais veterinários se interessando pela espécie. Quando eu me formei há 35 anos atrás, quando eu falei que ia trabalhar com gatos, a pessoa da minha turma deu risada. Falei, você vai passar fome. Quase deram um dinheirinho, né? Exatamente. Quem que vai levar gato no veterinário? Não, o gato hoje ele só... ou vão levar se ele for atropelado ou se ele caiu do apartamento para eutanásia. Né? Você não vai fazer clínica de gatos. E eu apostei. E hoje, todos os dias tem algum aluno batendo na minha porta. Professor, eu me interesso muito por gato. Então hoje o cara entra na graduação já pensando, focando na espécie. Né? E essas pessoas têm um perfil? A gente está falando de alunos ou alunas, pessoas mais expansivas ou pessoas que são originalmente os tutores dos gatos, também mais meticulosas. Esse perfil está dos dois lados dessa mesa de atendimento? Então, é muito difícil numa conversa inicial você descobrir se aquele indivíduo tem o perfil ou não.
eu não sei nem se existe um perfil, né? Eu acho que a pessoa se molda a partir do momento que ela decide, vou trabalhar com gatos, é toda uma questão de aprendizado. Eu fui assim, como eu falei, eu entrei para trabalhar com aves, jamais pensei que eu ia trabalhar com gatos. E eu tive que me moldar a isso. Eu fui aprendendo. Hoje o indivíduo recebe 1 milhão de informações de mão beijada. Na minha época não tinha isso, Silvio. Eu fui a cata de tudo, né? Eu não tinha nem informação técnica e nem alguém do meu lado para me orientar, pegar na minha mão e dizer, ó, gato você faz assim ou assado, né? Então foi toda uma questão de aprendizado, aprendi na raça. Então, por isso que eu digo, você quer ser um especializado em gatos, quer focar em gatos, atenda, faça clínica. Sentado numa mesa ou lendo um livro inteiro não vai te fazer um especialista em gatos, um especializado em gatos. O que vai te fazer um especializado em gatos é você atender, porque ali você vai receber a informação completa. A lida com o tutor, o atendimento, né, o manuseio do gato, tudo isso, né, te forma um especializado em gatos. Uhum. Ler um livro inteiro, às vezes tem veterinário que chega, eu li esse livro inteiro. E aí? Eu não li esse livro inteiro. Então, isso não te traz, não agrega nada. Você vai jogar um monte de informação, desconecta, e aí você chega na hora e não sabe o que fazer com tanta informação. O conhecimento não aplicado, né? Exatamente. Sem ponte para a realidade. Então, o que eu sempre falo para os meus orientados, aqueles indivíduos que me procuram, atenda. Não é fácil, é uma rotina pesada, mas não tem melhor aprendizado para você do que atender. E as premissas? Paciência e educação continuada? Sim, educação continuada, você não pode parar de se atualizar. Congresso, eu vou, só na pandemia que eu dei um freio nisso, mas eu vou a pelo menos 2 congressos internacionais por ano, né? Isso é o mínimo, tá? Porque é ali que eu recebo as informações. As pessoas acham que eu fico lendo livro o dia inteiro, eu nem tenho tempo para isso. Aonde que eu me atualizo? Onde que eu vou conseguir material para preparar as minhas aulas para entregar para o veterinário lá num congresso? Indo num congresso, me atualizando. Sim, daí eles te dão as pontas dos novelos e você vai puxando, você né? vai puxando, exatamente isso. É isso. Alguma coisa, Valdo, que você queira deixar de palavra final para aquele médico veterinário, está se formando, ou já está aí na carreira há um tempo, falando, poxa, eu queria tanto atender gato. Como é que eu começo? Olha, a dica que eu dou você tem que focar realmente nessa área, se é isso que você quer, foque. Estude, faça estágios, tenha um gato, né? O gato vai te ensinar muita coisa que os livros não te ensinam, mas um gato só, não é para ter uma coleção de gatos. Você tem um? Eu tenho um. Olha, ele resiste, gente. Imagina quantos. Eu tenho um gato. Quantos rondam ele todos os dias? Então, é muito importante que você foque nisso, né? E que você entenda quais são os pilares da formação de um bom clínico de gatos, que é o conhecimento, né? E a dedicação, né? Se você tiver isso, você vai ser um bom clínico. E não desistir no meio do caminho, na primeira pedra que te colocarem ali, né? O primeiro tropeço, não desistir. Entender que qualquer profissão nós vamos ter tropeços, né? E que a medicina felina é uma medicina em ascensão. Nós precisamos cada vez mais de médicos veterinários que estejam habilitados a trabalhar na área, né? Então, foque nisso. Joia. Valdo, foi um prazer enorme. Fazia muito tempo já que a gente não conversava. Muito obrigada pela aula. Foi mais uma aula, tá vendo? Anos depois da minha residência, tive o prazer de ter mais uma aula. Gente, esse foi o PodVet, o podcast da Premier Pet sobre vivências e desafios dos médicos veterinários. Não deixa de conferir os próximos episódios. Até lá!